Vamos lá, eu vou tentar fazer esse vídeo numa área aberta que eu tenho da minha casa. Nem sempre funciona. Então vocês vão me contar depois se ficou bom ou não. Agora, começando ao que interessa. 3 anos atrás, eu descobri que para a gente ter uma vida boa, satisfatória, a gente não precisa ser radical. Não precisa acordar às 4 horas da manhã para começar a trabalhar antes da concorrência. Não precisa tomar um banho de banheira de gelo para despertar os 5 sentidos. Mas a gente precisa sim ter pequenos hábitos, micro hábitos cotidianos que realmente façam diferença na nossa vida, não só financeira. Eu comecei a estudar esses hábitos, não vou mentir, cheguei à conclusão que existem mais de 30, 40 hábitos que realmente são saudáveis. Mas eu escolhi aqui 15 que eu adotei na minha vida e já vou dar dicas de como implementá-los na sua vida, no dia a dia, e quais os resultados que eu estou obtendo com esses 15 micro hábitos, pequenos hábitos cotidianos. Primeiro hábito: crie mais do que consome. Segundo os estudos do Dr. Thomas Corley, autor do livro Hábitos Diários das Pessoas Ricas, quem me conhece já sabe que eu não gosto de usar a palavra rica, então vamos considerar as pessoas satisfeitas, as pessoas bem-sucedidas. Então, segundo o estudo dele, durante 5 anos ele estudou 350 pessoas de diferentes classes sociais. E o item que mais chama atenção na pesquisa dele é que 67% das pessoas que ele chama de ricas consomem, no máximo, 1 hora por dia de televisão. E já as pessoas com dificuldades financeiras, 77% delas consomem 1 hora ou mais de televisão por dia. E a conclusão dele é: ao invés de você ficar lá 1 hora ou mais grudado na televisão, consumindo conteúdo dos outros, tente criar alguma coisa. Quando a gente cria, a gente adquire conhecimento, experiência, desenvolve a criatividade. Para começar a fazer da criação um hábito, comece com uma coisa simples, 15 minutos por dia. Pode ser criar um canal no YouTube, pense em um assunto que você gostaria de falar, liga a câmera. Depois você vê o que você faz com esse vídeo. Se você gostaria de escrever alguma coisa, pegue um caderno, escreva histórias, escreva contos. Pode até tentar se aventurar pela cozinha. Comece com uma receita básica, caso você não saiba cozinhar. O que eu comecei a fazer foi isso. Eu fazia pães. Além de ser meio terapêutico, eu relaxava, uma mente relaxada, não só fica mais produtiva, como mais criativa. Então, para mim, a cozinha foi uma coisa que me ajudou muito. E de tempos em tempos eu checo. E o tempo que eu estou consumindo conteúdo aleatório tem que ser menor do que o tempo que eu estou criando alguma coisa. Se você adotar esse hábito, me conta qual foi a sua ideia e está tendo resultado. Segundo hábito: afaste-se das pessoas erradas. Você já deve ter escutado aquela frase que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais passa tempo. Isso realmente mexeu muito comigo. Tem muita gente que passa o tempo todo falando mal das outras pessoas, menosprezando as outras pessoas ou reclamando da vida. Isso acaba tendo um impacto na gente. Óbvio, talvez não dê para você se afastar, você não vai mudar quem é a sua família, você não vai cortar relações com amigos de infância, de vida. Mas você pode sim se proteger e escolher qual é o tempo que você vai passar com eles. Se é um tempo que você está querendo produzir, você está querendo ter ideias criativas, você está querendo colocar um projeto em prática, talvez essas pessoas não sejam as mais adequadas. Quando eu comecei com o meu projeto do canal do YouTube, os meus amigos não estavam tão interessados, até acham que eu sou velha demais para começar um canal do zero. Então eles não entendiam muito, não conseguiam me dar muitos conselhos e tinham até algum preconceito. O que eu fiz? Eu comecei a procurar aqui no próprio YouTube, comecei a conversar com pessoas que não eram normalmente do meu círculo, trocar ideias, comecei a aprender, comecei a saber como foi a experiência dessas pessoas. Então eu criei um microcírculo para esse projeto. Não me afastei das outras pessoas, mas eu presto atenção que assunto eu vou dividir com as outras pessoas para que a negatividade delas ou até a falta de coragem ou de vontade de desenvolver projetos novos não me desanimar. Você presta atenção ao seu redor, escolhe que horas você vai interagir com quem e por quê. Terceiro hábito: cria uma lista. Eu posso fazer isso. Praticamente tudo que eu consigo que seja significante para mim, eu anoto. E mesmo quando é uma coisa que é muito difícil, eu anoto o que está pegando, qual está sendo a minha dificuldade.
E assim, toda vez que eu paraliso, seja por dúvida ou por medo, eu vou lá e dou uma olhada em alguma coisa que eu já paralisei no passado, superei essa paralisia, essa dúvida, esse medo, consegui fazer e qual foi o resultado. Eu me lembro do primeiro vídeo que eu fiz, eu fiquei super estressada, eu fiquei nervosa, e eu escrevi todo o processo de como foi até o dia que saiu o vídeo. O vídeo não saiu bom, não vou mentir, mas era o primeiro vídeo. Eu fui aprendendo e ficando cada vez mais confortável durante as gravações, e meus vídeos melhoraram muito. Ainda não são perfeitos? Não, mas eles melhoraram. E essas anotações acabam funcionando para mim como um guia motivacional. Eu vou lá e eu lembro de todas as coisas que eu já superei, de como foi o processo e de todas as coisas que eu consegui superando essas dificuldades. Então, quando você ficar inseguro, você já tem um guia ali, e é um guia feito por você. Você sabe qual foi a sensação que você teve. Então, funciona bastante, pelo menos para mim. Quarto hábito: mostre gratidão. Esse, eu demorei algum tempo para entender exatamente qual era o ponto. Eu estava imaginando que seria como um livrinho de bênçãos, ficar anotando todas as bênçãos que eu já tenho, ficar agradecendo tudo o que eu já recebo. Eu realmente sou uma pessoa grata, eu costumo agradecer. Mas, quando eu fui conhecer o trabalho da doutora Sofia Gotting, que daí eu entendi realmente o que ela queria dizer, e ela é uma pessoa que afirma que o segredo para a felicidade começa na gratidão. E o que ela sugere? Que você crie como se fosse um diário. O meu diário são fotos. Ao longo dos dias, eu vou tirando muitas fotos para fazer conteúdo. Às vezes, eu tomo um café, eu compartilho com vocês ou alguma coisa assim. Quando chega no final do dia, eu dou uma olhada nas fotos que eu tirei naquele dia e agradeço. E agradeço coisas bem simples. Às vezes, um café que estava muito gostoso, uma pessoa que eu encontrei, que eu troquei uma ideia, que foi agradável, ou que me deu uma ideia nova, muito boa. A gente no dia a dia tem 1 milhão de coisas a fazer, as coisas vão acontecendo, a gente não tem tempo nem para reparar. Quando alguma coisa dá errado, a gente é obrigado a parar tudo e resolver. Se furar um pneu, você vai ter que trocar o pneu. Se por acaso você ficar sem internet, você vai ter que ir em algum lugar que você possa acessar a internet. Agora acontecem várias coisas muito boas, coisas muito agradáveis, e a gente não percebe. Então, no final do dia, às vezes, estamos exaustos, achando que foi um dia duro, mas no meio de algumas dificuldades tiveram sim muitas coisas boas. É uma forma da gente lembrar essas coisas que acabam passando batido durante o nosso dia, e aí dar uma relaxada, não ter aquela sensação: "Ai, que dia duro". Na hora que a gente relaxa, não preciso falar para ninguém, a gente é mais produtivo, a gente é mais criativo e sim, a gente acaba tendo um bem-estar emocional e mental. E é nessa hora que a gente tem melhores ideias, a gente toma as melhores decisões, até financeiras. Umas 8, 8h30 da noite, eu dou uma olhada no meu celular e vejo as fotos que eu tirei, tento achar pelo menos 2 ou 3 coisas pelas quais eu sou grata naquele dia. Incrivelmente, eu tenho achado bem mais do que 2 ou 3 coisas. O hábito número 5, tem 2 coisas que a gente já pode automatizar na nossa vida. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, sempre diz que a maioria das pessoas só investe o que sobra, se sobrar. Não preciso dizer que a maioria das vezes não sobra. Então, ele pregava que a primeira coisa que você tem que fazer é investir. Você recebe seu salário, ou seja lá como for que você ganhe dinheiro, eu não tenho salário, eu sou profissional liberal. Quando eu recebo, automaticamente já está automatizado que 10% de tudo que eu receber vai ser investido. E aí sim, o que sobra é o que eu tenho para gastar. É o famoso pague-se primeiro, e é uma forma de você conseguir sempre gastar menos do que ganha. Como isso está automático, eu não preciso parar para pensar na hora que eu recebo o dinheiro, quanto eu vou separar. Aí vem a segunda coisa que eu já automatizei. A minha conta investimentos não é na mesma instituição da minha conta corrente. Então, na hora que entra o dinheiro, eu já transfiro para lá. Primeiro, porque eu acredito que longe dos olhos, longe do coração. É como se esse dinheiro não tivesse mais disponível para mim. Mas a maior vantagem é quando eu penso fazer uma despesa que está totalmente fora do que era o planejado para aquele mês, eu vou ter que entrar no aplicativo de outra instituição, eu vou ter que resgatar, eu vou ter que transferir. Isso me faz pensar uma, 2, 3 vezes. E aí, muitas vezes, nesse pensamento, eu acabo não fazendo aquela despesa. Então, são 2 coisas que eu já tenho automatizadas na minha vida de como vai funcionar este pague-se primeiro. O hábito número 6, seja específico. Esse hábito eu uso principalmente
para objetivos financeiros maiores, porque quanto mais específica eu for sobre o objetivo, maior é a probabilidade de você alcançar. Se eu falar assim, eu quero jogar uma bola o por ali é muito amplo. Se eu falar, eu quero tentar jogar uma bola naquela cesta, eu sei exatamente qual é o objetivo. Nem que eu tenha que treinar mais de uma vez, mais uma hora eu vou conseguir. Fora que esse objetivo vai estar concorrendo com vários objetos totalmente concretos ali na sua frente. É uma bicicleta, é uma bolsa. Você tem que ser específico para você conseguir minimamente visualizá-lo, para ele competir com aquela coisa material e concreta que está na sua frente. Que vou dar um exemplo de como eu faço isso. Imagine que eu quero, no final de 2027, ter R$ 30.000 para dar de entrada no financiamento de uma casa. Além de aumentar a motivação, porque eu sei exatamente o que eu estou indo atrás, então quando eu decidir que eu não vou fazer uma viagem, ou que eu não vou comprar uma bicicleta ou uma bolsa, eu sei por que que eu não estou comprando. Mas ajuda também a fracionar em partes menores. Se eu falei que é no final de 2027, eu tenho 2 anos. Se o valor é 30.000, eu sei que eu tenho que guardar 1.250 por mês. Então agora eu sei exatamente qual é o valor. Eu sei o prazo e eu sei o quê. Isso vai ajudar muito a conquistar esse objetivo. Hábito número 7. Aprenda algo novo, principalmente sobre finanças, toda semana. Você gosta ou não, você queira ou não, você vai ter que lidar com dinheiro. Quanto melhor você aprender a lidar, quanto mais você souber sobre alternativas que facilitem essa sua forma de lidar com as suas finanças, melhor vai ser para você. Então, aqui eu não estou te dizendo que faça um curso de matemática financeira, de produtos de investimentos, de economia, e torne-se um grande entendido. Mas você pode, sim, uma vez por semana, aprender um aplicativo novo e ver se ele seria útil ou não para você. Ler sobre criptomoedas ou sobre fundos imobiliários, ou seja, aumentar o seu repertório, nem que seja para você ter mais dúvidas, para poder tirar uma pessoa que entenda mais e que consiga te ajudar na hora que você tiver que tomar decisões inteligentes. Mas a maioria das coisas você mesmo já vai achar que são adequadas para o seu dia a dia ou vai descartá-las. O 8º hábito: pare de se importar com as opiniões dos outros. Sei que para muitos é um hábito muito difícil de quebrar, mas quanto mais você faz isso, mais você vai se aventurar a seguir exatamente quais são as suas opiniões, qual é a sua régua sobre determinadas ações. E claro, muitas vezes a opinião dos outros nos ajuda, elas podem estar compartilhando experiências que elas tiveram boas ou ruins, podem estar nos ensinando alguma coisa. Só que existe, lembra que eu falei das 5 pessoas mais próximas a você, aquelas pessoas que estão dando opinião só por dar, que são extremamente pessimistas ou estão querendo só xeretar. Então, quando isso acontecer, pare e pense se essa opinião te aproxima ou te afasta do seu objetivo. Mas não aceite uma opinião só por aceitar, porque ela pode simplesmente te desanimar e por nada, apenas pelo fato de ter sido dada por uma pessoa muito pessimista. Hábito 9. Compreendendo a armadilha do sim. Aprender a dizer não nos dias de hoje é um desafio. Os psicólogos apontam como muito importante para manter a nossa saúde mental. Justamente por isso que eles denominaram este fenômeno como a armadilha do sim. E sim, é uma armadilha, porque a gente acaba sendo impulsionado a dizer sim a tantas solicitações, convites, oportunidades, todo mundo acha que tudo é uma oportunidade. Quando a gente fala de convites, é como se a pessoa fosse ficar chateada se você não aceitasse. E o grande problema dessa armadilha é que a gente acaba gastando muita energia e muito tempo, e nem sempre fazendo o que a gente gostaria ou o que a gente precisaria fazer para a nossa vida ser melhor. E as consequências dessa armadilha são, sem dúvida, esgotamento, ressentimento e até negligenciar o nosso autocuidado. Você está gastando tempo, dinheiro, energia em coisas que não importam para você e você poderia estar gastando esses 3 itens em coisas realmente importantes para você. 10º hábito: invista em você mesmo. Esse hábito parece simples, mas a gente esquece todos os dias. Então, antes de se preocupar, de investir em ações, em criptomoedas, de comprar uma casa nova, pare e pense em investir em você. O retorno desse autoinvestimento ao longo dos anos terá tanto ou mais benefício do que todos os retornos financeiros que você possa almejar.
Seja investir na educação, nas suas relações pessoais, na sua condição física, no seu autocuidado e até no seu bem-estar mental. Hábito 11, diversifique sua vida financeira. Bom, já posso começar pelo fato, se você tiver dinheiro investido, você já tem uma nova fonte de renda, é o rendimento dos investimentos. Mas a gente pode sim ser criativo, pode pensar em imóveis para você alugar, você pode pensar em algumas formas de ter renda extra, por que não um canal no YouTube? Então comece a explorar outras chances de você ter mais fontes de riqueza. Só peço aqui que tome muito cuidado. Eu vejo muita gente querendo fazer uma renda extra e acaba tendo 2, 3 fontes de receita, mas acaba, na verdade, tendo 2, 3 empregos. Isso não só causa estafa, como você pode não estar tendo tempo suficiente para os seus relacionamentos pessoais, para sua família e nem para você descansar. Então seja muito realista nessa criatividade, algo que realmente dê para aumentar a sua receita, mas que você continue conseguindo viver bem, satisfatoriamente. Já disse 1 milhão de vezes, a vida satisfatória não tem a ver apenas com o seu saldo bancário. Vou deixar aqui um link no qual eu conto quais são as minhas fontes de rendas atuais. Dá uma olhada, quem sabe de lá surge alguma ideia, ou você pegue alguma ideia e adapte para o que você faz, ou até desenvolva uma ideia totalmente nova em cima de alguma frase que eu disse ali. Então tá aqui o link, dá uma olhada. Hábito 12. Simplifique as suas decisões. Quem nunca viu Steve Jobs usava a famosa camiseta preta de gola alta, jeans azul e tênis branco, aliás, era sempre o mesmo modelo. O Mark Zuckerberg usa camisa cinza e calça jeans. A ideia deles é gastar o mínimo de tempo possível pensando no que vestir e ter mais tempo e energia para as decisões que realmente importam. Essa, o que eu adotei, eu gosto de tomar café da manhã, não preciso ser inovadora todos os dias, são 4 ou 5 coisas que eu gosto de comer pela manhã, tem sempre essas coisas na minha geladeira, eu não preciso acordar e falar: "Ai, que vontade de comer ovos, não tem ovo". Vou no supermercado para comprar o ovo, aí chego lá primeiro, não compro só o ovo, compro chocolate, um suco, uma fruta, então eu gasto dinheiro, já gastei tempo indo até lá. Simplifiquei a decisão de qual vai ser o meu café, tá aqui. Eu só vou escolher uma entre as 4 opções, rapidamente eu vou resolver. Então pense no seu dia a dia, quais são coisas, podem ser decisões muito simples, que roupa vestir, mas quais são coisas que tomam, nem que seja 1 minuto, 5 minutos do seu tempo, e que você já pode deixar mais ou menos estabelecido. Você não vai gastar 1 minuto nessa decisão. Hábito 13. Tome uma atitude antes de se sentir pronto. Todos nós sabemos que não há a hora perfeita para começar algo novo, que a gente nunca vai sentir que está 100% pronto. Eu mesma contei a minha história do primeiro vídeo que eu fiz. Então, toda vez que você ficar na dúvida, primeiro, você pode consultar aquele caderninho que a gente já falou. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o melhor momento para começar alguma coisa foi ontem. O segundo melhor momento é hoje e agora. Então, quando me vem uma ideia, eu simplesmente não procrastino. Eu sento e dou o primeiro passo, seja qual for. Até porque quanto antes eu começar, antes eu vou errar e vou aprender. Hábito 14. Fale sobre dinheiro. Eu achei essa pesquisa aqui, infelizmente é sobre os americanos, eu não achei uma sobre brasileiros, mas eu imagino que aconteça a mesma coisa. Mostra que 62% dos americanos não falam sobre dinheiro com seus amigos, famílias ou parceiros. E a mesma pesquisa mostra que 66% deles dizem que conversas sobre dinheiro são fundamentais para alcançar a liberdade financeira. Então me conta, você conversa sobre dinheiro? Conversar sobre dinheiro não é sobre comparar, contar vantagem, muito pelo contrário. É para aprender sobre a experiência das outras pessoas, pelos erros e acertos que elas tiveram, pelas experiências que elas tiveram com produtos financeiros, com instituições financeiras e até com decisões que tomaram. Então, a partir de agora, quando você tomar uma decisão que você acha que foi boa, que você gostou de ter tomado, trouxe resultado para a sua vida, compartilhe com quem você acha que precisa. E quando você tiver algum problema, alguma dúvida, pergunte para as outras pessoas. A gente aprende muito mais quando a gente não fica limitado apenas aos nossos erros e acertos, mas a gente usa o dos outros também para a nossa experiência. E por fim, e essa eu propositadamente deixei para ser a última, o hábito
número 15, a regra do 1%. Para mim ela é a melhor, porque ela é uma que diminui bastante o nosso estresse, a nossa ansiedade em cima da expectativa das decisões que a gente está tomando rumo a ter uma vida mais satisfatória. É exatamente o que eu acho que é a definição da palavra prosperidade. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E a gente não precisa resolver toda a nossa situação financeira, ou nosso condicionamento físico, ou nosso desenvolvimento intelectual ou mental da noite para o dia. Faça pequenas melhorias, consistentemente, faça sempre. E o resultado delas vai ser uma coisa grande. É importante lembrar sempre que pequenas mudanças podem gerar resultados absurdos. Eu tenho visto isso todos os dias na minha vida e na vida de muitos dos meus mentorados. Então tente e depois me conte como foi o seu 1%. Agora você tem 15 pequenos hábitos, micro hábitos, que se você adotá-los, vão mudar a sua vida para sempre. Eles vão continuar melhorando cada vez mais a sua vida. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve, porque isso realmente me ajuda a conseguir criar cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo.